Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, minha mamãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos continuar a leitura do volume 1. Estamos já no capítulo 33. Pela primeira vez a alma deixa o corpo, irresistivelmente atraída por Jesus. Sofrimentos que Jesus comunica à alma neste estado. Agora, enquanto eu via Jesus no aspecto já dito, lindo da boca dele, ele me enviou uma respiração que investiu toda a minha alma. E me pareceu que Jesus estava me puxando com essa respiração atrás dele e comecei a sentir minha alma saindo do meu corpo. Podia senti-la saindo de todos os lados da cabeça, das mãos e dos pés, sendo a primeira vez que isso me aconteceu. Dentro de mim comecei a dizer, agora eu morro, o Senhor veio me levar. Quando eu vi saindo do corpo, a alma possuía a mesma sensação do corpo, com essa diferença que o corpo contém carne, nervos e ossos. A alma não é um corpo de luz, portanto, senti um medo, mas Jesus continuou a me enviar esse fôlego e me disse, se tanto te machuca ser privada de mim, agora vem comigo, porque quero consolá-la. E então Jesus partiu e eu levei meus seguidores para ele. Nós andamos pelo céu o tempo todo. Que belo foi andar com Jesus junto. Agora eu descansei minha cabeça em seu ombro e com um braço atrás dos meus ombros e com a outra mão na minha mão, Jesus agora estava encostado em mim. Quando chegamos a certos lugares onde a iniquidade mais inundou, como meu doce Jesus sofreu. Vi mais claramente os sofrimentos de seu adorável coração. Quase que o vi desmaiar. Eu disse a ele, apoie-se em mim e faça-me parte de suas dores, pois que somente me leve a ver você apenas sofrer. E Jesus me disse, minha amada, ajude-me, pois não posso mais. E como ele disse isso, ele se aproximou de seus lábios dos meus e derramou tanta amargura que senti dores mortais. Quando senti aquele licor amargo entrar em mim, eu senti entrando como tantas facas, ferrões, flechas, que me penetravam. Em resumo, em todos os meus membros foi formado um tormento atroz e devolvendo a alma ao corpo, esses sofrimentos participaram do corpo. Quem pode dizer as penalidades? O próprio Jesus que testemunhou, porque os outros não conseguiram mitigar minhas dores. Estando eu naquele estado de perda dos sentidos, e ele esperava quando o confessor estava presente, porque mesmo a obediência eles mitigaram. Portanto, somente Jesus poderia me ajudar quando viu que a natureza não podia mais fazê-lo e que alcançou seus extremos que não me deixariam dar o último suspiro. Quantas vezes a morte me zombou! Mas chegará o dia em que eu zombarei dela. Então veio Jesus, me abraçou, me aproximou de seu coração e como eu senti minha vida voltar. Então de seus lábios ele derramou um licor doce e assim as dores foram atenuadas. Então um momento muito importante que é para Luísa descrever, o momento em que ela deixou o corpo, que a alma deixou o seu corpo e foi seguindo Jesus e foi irresistivelmente atraída até Jesus. Jesus soprou um fôlego e sugou a alma e ela foi com ele, Então, ela viu da boca de Jesus sair uma respiração que investiu toda a sua alma e me pareceu que estava me puxando com essa respiração, com esse fôlego, sugando ela e começou a sentir a sua alma saindo do corpo, sentindo de todos os lados como se fosse um corpo andando mesmo, normal, Ela sentiu como que o corpo estava indo, junto, mas era no caso a alma, era um corpo de luz, não tinha nervos, não tinha ossos, não tinha carne, era o corpo da alma, o espírito, a alma. Portanto, senti um medo,
Mas Jesus continuou a enviar esse fôlego e me disse: se tanto te machuca ser privada de mim, né? Ficar sem a minha presença, agora vem comigo. Porque eu quero ficar com você, quero te consolar, quero te agradar, quero, né, estar com você. E então, Jesus partiu, né? E ela seguiu. Ela falou: eu levei meus seguidores, mas é a tradução que deve ter sido errada, né? Mas eu segui, fui em direção a ele, né? Nós andamos pelo céu o tempo todo. Então, andou no céu o tempo todo com ele. Ó, que belo foi andar com Jesus, né? Ela junto com Jesus. Então, o céu deve ser lindo, um lugar maravilhoso, né? Ela não fala aqui que é um lugar maravilhoso, mas é um lugar de jardins, né? Passeou com Jesus. Agora eu descansei minha cabeça no seu ombro e com o braço atrás dos meus ombros. Foi namorar, né? Praticamente, foi namorar com Jesus, né? E a outra mão na minha mão, Jesus segurando na mão dela, né? Jesus agora estava encostado em mim quando chegamos a certos lugares onde a iniquidade mais inundou. Então ele foi, eles andaram e chegou em certos lugares onde a iniquidade mais inundou. Ó, como meu bom Jesus sofreu. E ela viu claramente os sofrimentos do adorável coração de Jesus. Então imagina, ele tá namorando lá com Jesus, né? Aquele rosto lindo, aquela presença linda que ela viu. E de repente ele faz aquela dor, ele sente aquele mal, né? A gente imagina, né? A gente assiste tantos filmes e a gente imagina a cena, né? Ele passando mal, agachando de dor, de amargura, e ela vê o quanto ele sofre, né? Então, nesse momento, ela vê o quanto que faz sofrer os pecados da humanidade. E Jesus me disse: minha amada, me ajude. Pediu ajuda para ela: não posso mais, não pode mais. Então, naquele momento em que ele estava com Luísa, que foi nessa cena foi mais ou menos em 1800, e porque ela começou a escrever mais ou menos foi isso, 1890, entre 1890 e 1900. Então, nesse momento em que ele estava passando por isso, né, no final do século 18 para o 19, não, do século 19 para o 20. Então, assim, dá para ver claramente, né, o quanto que era um momento crucial, né, onde Jesus já estava vendo uma porção de mudanças que estavam acontecendo. Nesse período eram muitas mudanças, era o divórcio, as mulheres, a família, né, o satanismo já estava assumindo parte também, né, na cultura das pessoas. Então era muita maldade, muito ódio que já estava, né, se somando ali nas atitudes das pessoas. Ele estava vendo já todas as atrocidades que iriam acontecer na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, né? Todas essas pessoas querendo destruir as igrejas, né? Querendo destruir a religião, com ódio total da nossa igreja, com ódio de tudo que a nossa igreja oferecia, tudo que ensinava, né? Tudo que ele sabia que os homens estavam querendo realmente apagar a sua memória da face da terra. Então ele lembrou de tudo isso, né? Ele passou por tudo isso, além dele passar na paixão, ele ainda estava passando novamente. E aí ele estava pedindo sua ajuda, ajuda-me porque eu não posso mais. Minha amada, ajude-me porque eu não posso mais. Então a gente fica imaginando um Deus que assumiu a nossa humanidade, que veio na cruz, morreu por nós e de repente chega um momento da história em que ele não aguenta mais assumir o peso, né, o peso da justiça divina, assumir o peso, né, da justiça que precisava fazer, né, justiça. Então, assim, aí você fala, mas que estranho, será que esse conteúdo da Luísa é mesmo cristão? É um conteúdo sagrado de verdade? Porque a gente, né, às vezes pergunta por quê? Por que Jesus iria chegar numa mulher e dizer que não aguenta mais, sendo que ele morreu por nós, ele assumiu todos os pecados, já foi feito esse ato, ele não tem mais que preocupar com isso. E de repente ele chega, né? A igreja não conta pra gente isso, né? A gente vê que quem contou pra gente essas coisas foi Nossa Senhora, foi ela que veio do céu e nas aparições começou a dizer que o mundo estava, o pecado dos homens estava chegando a inundar, né, o cálice da justiça, né, que já estava para explodir, que o homem tinha que se converter, que o homem tinha que, né, que os erros da Rússia começaram a se espalhar e
Então, a gente vê que não é mentira, porque Nossa Senhora não iria vir para a Terra para poder nos avisar. E a igreja não vendo isso. A igreja só trabalhando, vamos converter, né? Mas aí, nesse período, a Luísa já viu a igreja dando as mãos para o mundo, né? Os governantes começaram a fazer acordo com a igreja. Então, Jesus já estava vendo tudo isso que ia acontecer no futuro. Todo pecado que ia inundar a terra, a própria igreja dele perdendo a sua identidade. E ele chega nesse ponto de falar, não dá mais, ajude-me, não consigo mais, preciso de ajuda. E nesse período de entre 1800 e 1900, 2000, quantas almas vítimas Jesus escolheu? Foram várias. Santa Faustina, né? Beata Alexandrina, muitas outras beatas aí que sofreram muito, né? E o Padre Pio, né? E vários outros santos escolhidos, né? Esqueci o nome dela, mas a Marta também, aquela outra também que ficou na cama, que sangrava pelos olhos, né? O sangue sangrava pelos olhos. São muitos exemplos de místicas assim impressionantes, né? As histórias das místicas. A gente fica até assim assustado, né? Por que Jesus precisava que houvesse essas místicas, né? Que ele fala que tinha que assumir, né? Essa dor, né? E teve a Valtorta, que, né, também foi uma das místicas que existiu nessa época, né? É impressionante aquela cena daquela com os olhos que sangram, né? Os místicos. É muito impressionante a história dela, a Teresa Neumann, né? Teresa Neumann. A história dela é impressionante, ela se alimenta só da Eucaristia, né? É muito impressionante. A Ana Catarina Emmerich também foi só da Eucaristia que ela viveu, foi uma vida muito sofrida, né? E tudo dentro desse período de 1900, né? Que existiram essas mulheres tão maravilhosas, né? Que assumiram essa via de salvação, de confortar Jesus, de somar os seus sofrimentos à expiação dos pecados, né? Os santos estigmatizados, né? Estigmatizados. Então a gente vê o quanto que Deus ele tem investido nisso. E se está investindo nisso é porque precisa dessa ajuda das pessoas, né, nesse momento. É muito impressionante. Na verdade, essa Ana Catarina Emmerich viveu entre 1774, então já bem antes, não era, né? Em 1774 a 1824. Então, ela já existia várias místicas até antes desse período, né? A Santa Ágreda escreveu nesse período também um livro da Mística Cidade de Deus, e assim a gente vai percebendo que Jesus, ele vem pedir ajuda, como pediu para Luísa. E aí a gente questiona, né? Então tem mais, né? Só o sofrimento de Jesus humano. Ele fala no livro do céu que ele não pode mais fazer por nós mais nada. O que ele podia fazer era quando ele estava humano e agora ele não pode mais voltar. Ele fala para Luísa isso, que ele não pode mais voltar a assumir a carne humana novamente para poder continuar a sua paixão, porque já o que ele conseguiu suprir da justiça, ele já acabou, né? Já passou. E agora ele tem que continuar dando satisfação à justiça, então ele precisa chamar pessoas humanas para dar satisfação à justiça divina. E na vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, ele narra claramente que ele estava a serviço, né, do Pai, a serviço para poder satisfazer o Pai. Ele estava fazendo justiça, que a humanidade de Jesus, sendo Deus em nós, né, presente na Terra, estava simplesmente se satisfazendo a si próprio, porque ele é Deus, né? Estava assumindo essa humanidade dele para poder assumir uma justificação perante a justiça, para nos devolver novamente a possibilidade de sermos filhos de Deus e entrarmos no céu e apagar, né,
todo o pecado, o pecado original, né? Cortar acabar com essa maldição do pecado original sobre o homem. Então, qualquer um que quiser assumir a morte de Jesus como justificação, aceitando, né, e acreditando e vivendo nessa vida voltada a acreditar em Jesus e a aceitar a sua salvação, essa pessoa é salva. Mas aí agora o que acontece? Está no momento da história que não valeu mais, que está sendo abusou. Os homens, eles estão abusando dessa justificação, achando que, né, que no final do momento eles podem fazer o que quiser, eles podem viver como se Deus não existisse, e no último momento da sua vida, se receber o sacramento, eles acreditam que Jesus ele é bom bastante, que ele vai perdoar, e assim vai fazendo. Então, o que acontece? O ser humano está totalmente enganado, não está entendendo a gravidade do seu pecado, não está mais assumindo a gravidade dos seus erros, não está mais entendendo, né, o que é ofender a Deus e como é ofender a Deus, que acham, ele já veio mesmo, ele já morreu na cruz, que bom, já resolveu meu problema, agora eu posso viver. Ele já resolveu o problema, agora eu posso viver à vontade, agora eu posso fazer o que eu quiser, posso viver, ser feliz o máximo que eu puder, posso curtir essa vida o máximo que eu puder. É assim que as pessoas estavam pensando. Eu falo por mim. É essa a visão que eu vejo, né, que as pessoas têm. Então, e aí os pecados estão abundando a terra, estão assumindo, né, tudo. Hoje não tem moral mais nenhuma. Hoje as pessoas estão aí escolhendo caminhos que você vê que são totalmente contrários à natureza de Deus, ao que ele sonhou, ao que ele planejou. As pessoas tomando caminhos que você fica, meu Deus. Daqui a pouco a gente está vendo várias poligamias de novo, já tem, né, de pessoas casarem com várias mulheres, ou mulheres com vários homens, né, morando juntos. A gente já está vendo isso na televisão. 2 famílias, um homem com 2 mulheres vivendo junto. Então, assim, a gente já está vendo que isso é uma possibilidade que está cada vez aumentando mais. E o que está perdendo? Né, a moral, como está se perdendo totalmente né, e a igreja é vista como uma inimiga total por causa disso. Então a gente vê, por que Jesus está pedindo ajuda? Né, ele cita vários pecados, toda a iniquidade que o homem está. Ele vai citar no livro do céu inteirinho sobre isso, né, vai falar muito sobre isso, sobre a necessidade de castigo, que o ser humano precisa ser castigado. E aí hoje até eu recebi uma mensagem de bom dia, que foi feita pelo Márcio Mendes da Canção Nova, e ele, né, falando que é o inimigo que diz que Deus castiga, que se alguém falar para você que o seu sofrimento é vontade de Deus, né, que é o inimigo que está convencendo isso. Então você vê assim, até pessoas da igreja, né, estão assim passando a mão na cabeça através de uma mensagem, né, para poder passar a mão na cabeça das pessoas. Olha, o que você está sofrendo não é vontade de Deus. E nunca vai ser mesmo. Tá certo, ele não tá errado nisso. Não é vontade de Deus que você sofra, mas só que ele vai permitir que você sofra e colha o mal que você mesmo plantou. Se você está sofrendo, de repente, alguma situação que você está passando, foi Deus que permitiu que você sofresse nesse momento. Porque Jesus falou, eu preciso castigar. Se eu não humilhar o homem, se eu não castigar, ele não vai acordar para a vida. Ele não vai se converter, ele não vai me buscar como caminho. Então eu preciso castigar. Então assim, aí o cara manda uma mensagem para todo mundo, né, no seu aplicativo, falando, olha, se alguém falar para você que é vontade de Deus que você está sofrendo, Deus não aceita o mal. Deus não faz mal para ninguém. Mas só que ele não está fazendo mal quando ele castiga. Quando ele permite um sofrimento, ele não está fazendo mal. Ele está fazendo bem. E se você está sofrendo, é culpa sua mesmo. Porque de repente as escolhas que você fez foram escolhas erradas, sem Deus. E aí você precisa colher os resultados. Você buscou o mal e o mal você vai colher. Então, Jesus ele ficou por muito tempo permitindo que a gente colhesse, né, a gente fosse perdoado, por muito tempo. Por muito tempo ele deixou a gente passar ileso, livramentos. E ele fala para Luísa, acabou. Não dá mais. Até onde eu consegui.
Agora não consigo mais. É isso que ele quis dizer. Ajude-me, pois não posso mais. Minha amada, ajude-me, pois não posso mais. E como ele disse isso, ele se aproximou seus lábios nos meus e derramou tanta amargura que senti dores mortais. Quando senti aquele licor amargo entrar em mim, eu senti entrando como tantas facas, ferrões, flechas. Então ela tomou o licor amargo das dores de Jesus, da amargura de Jesus, do sofrimento de Jesus, e ela sentiu dores mortais. Quando ela bebeu o licor amargo, quando ele entrou dentro dela, ela sentiu como tantas facas, ferrões e flechas. Então imagina Jesus recebendo essas facas, ferrões, flechas que penetravam Jesus. Vocês imaginam? Jesus, ele está em toda a eternidade, desde que ele criou o mundo, sofrendo tudo no nosso lugar, todo o castigo que nós temos que viver no inferno, que são essas facas, essas flechas, esses ferrões, esses sofrimentos, esse tormento atroz. O nosso Deus, ele sofre no nosso lugar. Em cada momento que ele sente essa amargura, vocês acham justo? E aí uma pessoa manda uma mensagem para você e fala: não, meu amor, olha, se você está sofrendo, não é vontade de Deus. Deus, ele é tão bom, ele toma tudo para ele, você não vai sofrer nada. Até quando? Até quando isso? Aí falar que é o inimigo que está fazendo eu falar isso para as pessoas? Olha, se alguém falar para você que Deus castiga, é mentira. É o inimigo que está falando através dessa pessoa. Então está dizendo claramente que esse livro não é um livro do céu, coisíssima nenhuma. Porque esse livro fala muitas vezes que Jesus vai mandar castigos. E aí? O que essa pessoa vai dizer? Vai falar que esse livro é mentira? Um homem que fala tão bonito de Deus vai falar que esse livro é mentira? Vai falar que o pecado não ofende a Deus? Vai falar que o pecado, não abundou a face da terra? Que Deus tem que continuar tomando esse licor amargo até os últimos tempos e a gente curtir a vida o máximo que puder e fazer o que a gente quiser, o que der na nossa telha, e a gente vai embora assim e fica assim? Até quando? Aí ela sentiu aqui, eu senti em todos os meus membros, foi formado um tormento atroz. E devolvendo a alma ao corpo, esses sofrimentos participaram do corpo. Quem pode dizer as penalidades? É penalidade do purgatório. E Jesus está passando, coisas do inferno que Jesus está passando para a gente, no nosso lugar ainda hoje. E o próprio Jesus que testemunhou, o que ela passou. Porque os outros não conseguiram mitigar minhas dores. Estando eu naquele estado de perda dos sentidos, e ele esperava quando o confessor estivesse presente para me dar obediência. Então ela ficou, ela voltou por corpo, mas com a perda dos sentidos e sentindo toda essa dor, e ele esperando o confessor para vir para tirar ela dessa situação. Portanto, somente Jesus poderia me ajudar quando viu que a natureza não podia mais, e que alcançou seus extremos e que não deixariam mais me dar o último suspiro. Ó, quantas vezes a morte me zombou. Então ela morreu quase várias vezes nessa situação de sofrimento que ela passou, E chegará o dia em que eu zombarei dela. Então Jesus me abraçou, me aproximou do seu coração e como eu senti minha vida voltar. Então de seus lábios ele derramou um licor doce e assim as dores foram atenuadas. Então ela sofreu muito nesse momento, como no estado de vítima, passou por muito sofrimento ao tomar essas dores de Jesus, porque ele não estava aguentando mais e teve que partilhar com ela, teve que compartilhar as suas dores com ela, e ela quase morreu. É ele que deixou ela viver, é ele que manteve ela viva. Se não fosse ele, ninguém conseguiria mantê-la viva. Então, vocês veem como que é grave, como é complicado, difícil essa situação. Amém? Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, Jesus? Eu confio em vós e vamos partir para o restante